Salve, galera! Aqui é a Prof. Funkeira Ju, e a gente vai dar continuidade aí à aula que o Vitor começou, e eu vou falar sobre os astecas e os incas com vocês, tá? Então, a gente vai começar pelos astecas, que foram um povo que migrou de regiões norte-americanas, ocupando o Vale do atual México nos séculos 12 e 13. Eles também eram conhecidos, galera, como mexicas, de onde deriva o nome do atual México, né? E falavam uma língua que é a Nahuatl, que, passando por transformações, é atualmente a língua indígena mais falada no país. Na região, então, do Lago Texcoco, os astecas eles vão estabelecer núcleos de povoamento. Ali eles vão fundar uma baita cidade, que é a cidade de Tenochtitlan, que vai se tornar a capital do Império Azteca. Para vocês terem uma noção do tamanho dessa cidade, ela chegou a ter entre 100 mil e 230 mil habitantes. No centro dessa cidade tinha um templo bem grandão, construído em forma de pirâmide. Galera, sobre a cidade de Tenochtitlan, tem um muralista que é o Diogo Rivera, que ele fez um mural com uma representação dessa cidade. Vale a pena vocês pesquisarem e verem, porque é muito legal, assim, é uma obra de arte muito maneira. Então, o povo asteca era um povo militar, guerreiro, né? Mas, né, nem sempre o negócio se resolvia na porrada. Então, com as conquistas militares, mas também com algumas alianças, eles conseguiram expandir o território, dominando regiões centrais do atual México, desde o Oceano Atlântico até o Pacífico. Calcula-se que, no geral, a população desse império tenha atingido cerca de 6 milhões de pessoas. Olhem só, gente para caramba. Então, grandes centros urbanos como Tenochtitlan eram sustentados por tributos, impostos, muitas vezes pagos sob a forma de alimentos que vinham das diferentes regiões que foram dominadas pelos astecas. Os astecas tinham uma sociedade que era hierarquizada. O que isso significa? Que tinham diferentes níveis de poder, consequentemente, diferentes níveis de privilégio dentro dessa sociedade. Então, entre os nobres, a gente pode destacar o imperador, os sacerdotes, os chefes militares, os governadores das províncias e os altos funcionários do Estado. Também tinha, para variar, né, galera, uma elite de ricos comerciantes e de artesãos. Mas a maioria do povão mesmo era formada por camponeses. Camponeses esses, né, que tinham que pagar esses impostos para o governo. Os astecas desenvolveram uma agricultura bem complexa e muito legal, assim, porque eles fizeram coisas interessantíssimas. Além de drenar pântanos, eles abriram canais de irrigação e construíram os bagulho que chama chinampas, que eram ilhas artificiais no meio do lago para poder cultivar o rango, para fazer o cultivo dos produtos agrícolas. Então, os principais produtos que eles cultivavam eram o milho, o feijão, o cacau, o algodão, o tomate e o tabaco. Vou fazer um parênteses para vocês aqui, galera, porque os astecas tinham uma relação com o cacau muito interessante. Os astecas acreditavam que a primeira semente de cacau tinha sido entregue para nós pelos deuses. Então, o cacau era uma bebida sagrada. Os astecas foram os bisavôs do chocolate. Eles faziam uma bebida com cacau, só que eles não colocavam açúcar. E essa bebida era considerada, como eu falei para vocês, sagrada. Então, só quem podia consumir dessa bebida eram os nobres. Além disso, galera, eles criavam animais como perus, patos, cachorros, faziam comércios de bens como tecido, cerâmica, sal, pele de animais e ouro e prata. Outro parênteses. A relação que esses povos tinham com o ouro e a prata vai ser muito diferente da relação que os europeus vão ter com esses metais preciosos, galera. É importante a gente ter essa noção. A relação deles com ouro e a prata,
a ideia de valor do ouro e a prata é diferente da ideia de valor que vai ter para os europeus. Isso é importante a gente ficar ligado nisso, tá? Eles dominavam, então, técnicas de ourivesaria, faziam adornos, principalmente de ouro e prata, cerâmica, tecelagem e engenharia. Engenharia essa, galera, que foi aplicada na construção de templos, de aquedutos e de diques. As obras de arte dessa galera eram principalmente máscaras em forma de mosaico, representando as suas divindades. Os astecas não usavam o ferro e nem a roda, tá, galera? Importante falar para vocês que eles desenvolveram um calendário, aliás, 2 calendários. Como é que eles desenvolveram isso? Essas pirâmides, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que serviam para rituais religiosos, elas também serviam como observatório astronômico. Então, essa galera das antigas era muito ligada nesse lance de movimento dos astros e tal. Assim, eles conseguiram concluir que o ano tinha 365 dias. Para esse calendário de 365 dias, eles deram o nome de calendário solar. Só que eles tinham um outro calendário, que era o calendário lunar, com 266 dias, com 260 dias, perdão. Também conhecido como calendário mitológico. Olha que louco, galera. Eles acreditavam que de 52 em 52 anos, não me perguntem por que os 52, esses 2 calendários, eles meio que se encontravam. Então, iniciava-se aí um novo ciclo da humanidade. Esse ano em que havia essa sincronia de calendários, eles chamavam de Ano das Grandes Graças. E seria o ano que os deuses viriam incorporados em humanos para trocar uma ideia com o geral, certo? Bom, como vocês já perceberam, essa galera é politeísta, ou seja, cultuam diversos deuses. Eu vou falar de alguns deuses para vocês só me perdoem a pronúncia, porque a minha pronúncia é horrorosa. O primeiro deus é Huitzilopochtli, é o deus da guerra e do sol, o Tlaloc, que é o deus da chuva e do trovão, e o Quetzalcoatl, também conhecido como serpente emplumada. Prestem atenção, porque eles cultuarem a serpente emplumada, alguns historiadores dizem que é uma herança dos povos maias, certo? Esse deus, a serpente emplumada, era da água, da terra, da escrita, do calendário e das artes, tá? Para cultuar esses deuses, os astecas eles fizeram templos em forma de pirâmide. E ali eles realizavam rituais, galera. Os astecas, eles acreditavam que para manter a harmonia entre os homens e deuses, era necessário fazer oferendas que incluíam sacrifícios humanos, certo? Geralmente, as pessoas sacrificadas eram, na sua maioria, prisioneiros de guerra, certo? Então, assim, geralmente acontecia no alto da pirâmide de Tenochtitlan, certo? E a ideia era aplacar a ira dos deuses e resgatar uma harmonia, um bem-estar entre homens e deuses, certo? Agora a gente vai lá para os Incas. Os Incas conseguiram formar, então, o maior império da América pré-colombiana. Eles se estabeleceram do século XIII até 1533. O império, ele abrangia o atual Peru, onde fica a capital Cusco, né, que era considerado o umbigo do mundo, mas também territórios nos atuais Equador e Bolívia, Argentina e Colômbia. O império era chamado de Tahuantinsuyo, ou Império das Quatro Direções, certo? E era organizado numa teocracia. Então, o imperador era considerado uma divindade e era chamado de Sapa
Inca. Bom, ao longo da sua história, os incas eles foram se tornando bem mais poderosos que as sociedades andinas anteriores, que tinha mais uma galera vivendo ali antes deles, né? Como os Huari e os Ximu. Ao expandir o território, os incas eles dominaram vários outros povos, alcançando uma população de cerca de 12 milhões de pessoas, certo? Além de Cusco, os incas construíram diversas outras cidades. Uma dessas cidades é a cidade de Machu Picchu. Se vocês tiverem curiosidade, tem várias fotos na internet, é um lugar lindíssimo. Fica no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, certo? Quanto à cidade de Machu Picchu, tem duas teorias sobre para que ela era utilizada, né? Uma teoria diz que essa cidade ela era tipo um lugar para o imperador descansar, caçar e receber visitas e tal. Outra teoria diz que esse lugar pode ter sido uma escola para futuros imperadores. Como eles têm aquela agricultura que é feita em escada nas montanhas, que a gente já vai falar sobre elas, e na cidade de Machu Picchu elas aparecem em miniatura, alguns defendem, né, a ideia de que ali era uma escola para que um futuro imperador inca pudesse aprender como lidar e tal com a natureza do lugar. Essa cidade, galera, ela foi abandonada pouco depois da chegada dos espanhóis. Séculos depois, em 1910, um arqueólogo gringo chamado Hiram Bingham encontrou a cidade, que estava coberta pela vegetação. Em 1983, então, Machu Picchu é declarada patrimônio da humanidade. É um lugar lindo, realmente vale a pena, certo? Como eu falei para vocês, então, o imperador Inca ele era considerado uma divindade. Ele recebeu o nome de Sapa Inca ou Filho do Sol. Quando esse cara morria, ele era mumificado e era cultuado por bastante tempo, tá? Entre os imperadores incas, a gente pode destacar o Pachacuti, que governou de 1438 a 1471. Além do imperador, eu vou ter a elite inca, que é composta de sacerdotes, chefes militares, governadores das províncias e funcionários do Estado. Também vou ter grupos privilegiados, de novo, para variar, né, galera? De comerciantes e artesãos, além de guerreiros e de projetistas, porque a engenharia inca é outra coisa interessantíssima, galera. Os caras construíam sem cimento, construções com pedras gigantescas, pesadaças, carregadas morro acima. Assim, é muito interessante de ver a engenharia dos manos, os caras forte mesmo. Mas a maioria da população, para variar, era formada por camponeses que se dedicavam sobretudo ao cultivo do milho, da batata, do feijão, da quinoa, do tomate e do tabaco. Eles também criavam animais como lhamas e alpacas, que eram utilizados para o transporte de carga, para a obtenção de lã, de leite e de carne. Galera, aqui vale a gente falar da mita, tá? A mita era um sistema de trabalho inca que depois os espanhóis eles se aproveitaram desse costume inca para poder explorar fortemente esse povo. O que acontecia, galera? De 4 em 4 meses, algumas famílias eram sorteadas para trabalhar para o governo, especialmente nas minas, mas podia ser também na agricultura ou em alguma outra função. Então, essas pessoas, primeiro porque 4 em 4 meses, porque para trabalhar na mina, se você trabalhar mais do que isso, você pode adoecer. Então, assim, a galera sorteava um grupo de famílias e de 4 em 4 meses trocava essas famílias que iam dedicar esse tempo de trabalho
ao governo. Não era, galera, um trabalho escravo. As pessoas recebiam pagamento em alimentos. Mas depois, com a chegada dos espanhóis, guardem esse nome, mita. Este costume inca foi incorporado pelos espanhóis a título de exploração do povo inca, tá? Eles desenvolveram, além disso, a tecelagem, a cerâmica, a metalurgia do bronze e do cobre e também trabalhavam com ouro e com prata. Eles construíram palácios lindos, templos maravilhosos e olhem, galera, estrada pavimentada, canal de irrigação, aqueduto e esses terraços de cultivo na encosta das montanhas. Os caras foram muito inteligentes. O terreno para plantar, ele era terrível, certo? Morro. Então, eles fizeram uns cortes, tipo uma escada, assim, nos morros, e eles foram plantando os bagulho. Do que precisa mais água para o que precisa menos água. E assim eles conseguiam produzir o alimento necessário. Então, galera super, hiper, mega inteligente e ligada. As cidades incas, galera, eram ligadas por uma rede de estradas, cujos caminhos totalizavam mais ou menos 30 mil quilômetros. Eram caminhos que atravessavam vales, desfiladeiros e principalmente montanhas. Ao longo das principais estradas, haviam abrigos, armazéns e postos, com jovens corredores. Esses jovens, eles deviam memorizar mensagens e transmitir elas oralmente até o próximo posto. Isso permitiu a rápida comunicação entre as diversas regiões do Império. Por falar em comunicação, o Vitor já deu um toque para vocês ali antes, mas os incas, eles desenvolveram um sistema de registro de informações, que a gente pode chamar de quipos ou quipus, que eram nós feitos em cordões. Eles eram feitos, então, desculpa, galera, com cordões coloridos, nos quais a posição e a quantidade de nó dado nesse cordão representavam números ou informações. Então, eles serviam para registrar, por exemplo, impostos, divisões de tempo, e quem levava e trazia essas mensagens eram esses corredores aí nesse sistema dos correios inca, né? O Império Inca, então, ele se estendeu por vastas regiões, ele interligou culturas diferentes, línguas diferentes. Porém, galera, a gente pode falar do Quichua como uma das línguas principais. Hoje, essa língua, o Quichua, é falada por cerca de 10 milhões de pessoas na América Latina. Inclusive, nós temos palavras que são de origem quechua, como condor, chácara, mate, pampa, que são palavrinhas que a gente usa e tem origem nessa língua. Para terminar, a gente vai falar da religião dos incas. Eles cultuavam principalmente o sol e a lua. E também tinha uma ideia ligada com o bem e o mal. O bem era representado, então, pelas coisas positivas da sociedade, como a fertilidade e a fartura. O mal era representado pelas forças negativas, como fome, seca e doenças. Eles acreditavam num equilíbrio dessas forças da natureza. Para isso, eles ofereciam sacrifícios de animais aos deuses, principalmente quando o sol nascia, podendo incluir eventualmente seres humanos, tá, galera? O forte dos incas não são os seres humanos, é o porquinho da Índia, mas seres humanos eventualmente podiam entrar nos sacrifícios. Geralmente os rituais marcavam a entrada de um novo ciclo ou a escolha de um novo imperador. Eles não fizeram pirâmides e eles mumificavam alguns mortos, tá? Acreditavam na reencarnação para aqueles que seguissem fielmente os costumes. Qual eram? Não mentir, não roubar,
e não ser preguiçoso. O fim do Império Inca, então, vai passar por uma guerra civil, uma guerra entre dois irmãos, né, o Ascar e Atahualpa, que vão lutar pela sucessão do trono. Os espanhóis vão se aproveitar desse momento e, com a ajuda das armas de fogo, vão colocar fim ao Império Inca. Galera, por hoje era isso. Um beijo para vocês e, por favor, se cuidem.